Olá a todos, sejam bem-vindos ao Leeway Inside. O Leeway Inside foi criado para oferecer a você uma oportunidade única de aprendizado direto com especialistas, apresentando insights valiosos e práticos que podem ser aplicados em indústria de todos os setores. Nosso objetivo no Leeway Inside é proporcionar uma plataforma onde as experiências e conhecimentos dos consultores convidados sejam transmitidos de forma clara e direta. E neste bate-papo, vamos conhecer a trajetória dos consultores, explorar todos os desafios enfrentados e as suas soluções adotadas ao longo do processo de implementação do Lean System. E hoje, o nosso convidado é o Ulisses Ribeiro. Ulisses Ribeiro é consultor e instrutor da Leeway Consulting. Ele é mestrando em programas do mestrado da FEI em Inovação Industrial e é graduado em Engenharia de Produção Mecânica. Além disso, ele se especializou em gestão de qualidade e educação corporativa, áreas essenciais aí para o desenvolvimento industrial. Ao longo de sua carreira, Ulisses tem se destacado nas áreas de Lean Manufacturing, manutenção, processos e projetos em diversas indústrias, incluindo automobilísticas, química, metalúrgicas, eletrodoméstico, madeira. Tem experiência internacional. Ulisses também tem atuado em projetos de implementação do sistema de produção focado em multiplicar e capacitar com gestão de mudanças, gestão cultural da empresa, redução de custos, melhoria de produtividade, aumento de capacidade, melhorias de layout, novos processos, produtos, normas, utilizando ferramentas do Lean System. Ulisses Ribeiro, que prazer ter você aqui no Leeway Inside. Olá a todos, obrigado Sandy-san, é um privilégio estar aqui com vocês e espero aí poder a gente ter um momento bem legal e poder contribuir com um programa que é extremamente importante. Excelente, muito obrigado pela sua participação, Ulisses. E Ulisses, eu queria já iniciar perguntando sobre conhecer um pouco de você, né? Conhecer um pouco da sua história. Como foi que você conheceu, quais foram os seus primeiros passos no que a gente conhece hoje como Lean System? Perfeito. Meus primeiros passos com o Lean System, né, estruturado na questão do conhecimento também, foi há mais de 25 anos atrás, né? Eu entrei numa empresa, uma grande empresa multinacional, e eles tinham uma estrutura desenhada para a implementação do Lean System. E eu estava começando lá e eles estavam bem preocupados com a instrução das pessoas. E lá eles fizeram, primeiramente, uma campanha para ensinar um pouco sobre os conceitos. E foi bem interessante que, aí deixar uma deixa aí para quem quiser, né? Eles fizeram um campeonato de conhecimento. Eles usaram tipo um show do milhão para colocar conhecimento do Lean. Então foi bem interessante que eu pude aprender bastantes conceitos sobre isso. E aí depois eu participei de um treinamento inicial de conceitos básicos. E nesse treinamento a gente teve uma disputa de conhecimento. Aí eu ganhei o livro do TPS do Taishi Ono, isso há 25 anos Que atrás. Foi bacana. bem legal isso. Então, foi bem importante para a minha trajetória. Poxa, que bacana, que bela história aí de conhecimento, né? No histórico aí da sua primeiros passos aí com o Lean System. E aí Legal. a gente sabe que no Lean, né, e tem um modelo tradicional, né, do Lean System, ele tem dois pilares. E aí eu Perfeito. queria ter esse bate-papo com você falando do pilar Jidoka. Perfeito. E aí eu queria saber, assim, poderia explicar para a gente o que é o Jidoka e por que esse pilar é tão importante aí no contexto do Lean System? Perfeito. E assim, né, isso mesmo, da forma que você colocou, olhando para o Lean System, né, claro, olhando para o TPS, né, que é a base de tudo, a gente olha lá, né, o templo da Toyota. Então a gente entende que ali quando o Taishi Ono, o Sensei Ono, ele fez o templo ali da Toyota, existiam os dois pilares para causar esse equilíbrio. E a gente sabe muito bem, né? Ele tinha o desafio com o JIT, mas um pilar extremamente importante que também estava na origem era o Jidoka. Por quê? Porque o Jidoka, se a gente fosse assim colocar, primeiramente, ele tem a função de proteger o ente, que é a questão da qualidade. E quando o Ono estava se desenvolvendo nos desafios da Toyota Motors, lá no meados de 1950, a qualidade era importante para a produtividade dos desafios daquela época. Mas isso, o Ono sabia, era intrínseco dentro da Toyota, devido a toda a história da família Toyota, o porquê o Jidoka era importante. A palavra Jidoka, ela tem uma tradução que é de autonomação, que foi traduzido aqui para o nosso ocidente.
E a palavra autonomação, ela vem basicamente com uma ideia de autonomia, de ter autonomia. E como é que foi isso na história da família Toyota, que foi os criadores da Toyota? A família Toyota, ela tinha uma história na questão da indústria têxtil. E Sakichi Toyoda, ele assistindo a sua mãe lá nos teares manuais, ele foi desafiado a revolucionar a indústria do teares, criando inúmeros conceitos e condições para o quê? Ter autonomia em tudo isso. Então, foi um grande desafio de mais de 30 anos, onde a família Toyota desenvolveu os melhores teares do mundo, mas ali com vários conceitos de ah, ter autonomia do operador, ter parada automática com fio, poder parar quando acabar. Olha só, tendo essa preocupação de, olha, eu tenho autonomia, mas eu também protejo. Protejo quem? Protejo o meu cliente, protejo o meu produto e protejo também tudo que está em volta. E isso fez com que a Toyota tivesse um grande impacto com essas invenções de Sakichi. E isso fez com que a Toyota desenvolvesse, depois vendesse as patentes e fizesse a Toyota Motors. E claro, Taiichi Ono, ele utilizou todos esses conceitos para a construção do TPS. E quando a gente olha isso, ele estava preocupado em o quê? Ter autonomia, ter pessoas preparadas em um layout, porque, olha só, a forma de otimização do processo e ter realmente processos lean com redução de desperdício era importante naquela época. Então, isso foi realmente, né, o que a gente pode ver, ter autonomia e proteção, quando a gente fala de Jidoka. Então, essa é a palavra que fica, perfeito? Fantástico, fantástico aí a sua, contou a história aí certo, que bacana. Me fez lembrar do quando a gente faz a viagem, né, para o Japão, e a gente vai todo ano na missão técnica ao Japão, a gente visita um museu, que é o museu que mostra toda essa história aí de Sakichi Toyoda, Que do Pilar legal. Jidoka. Cara, você me fez relembrar aí o que eu ouvi, né, e vi lá no museu no Japão. Que legal, fantástico. E, Ulisses, então, continuando aí com o Jidoka, quais são os princípios fundamentais do Jidoka e como ele se aplica realmente na prática? Então, quando a gente olha, né, para o pilar de Doka, que é essa questão, quando a gente, vamos deixar, né, ter essa autonomia, proteger o ente, né, ou proteger, quando fala ente, o produto, a informação, o cliente, a gente tem alguns princípios dentro, né, que são extremamente importante. Por exemplo, um dos princípios é a detecção de anomalias. Então, o que seria essa detecção de anomalias? Eu tenho que entender o meu processo, eu tenho que conhecer e saber quando eu tenho um problema. Então, eu posso, olha só, eu conheço, então eu paro. Mesmo que seja manual, ou mesmo que seja automático, né? Por exemplo, eu dar condição para os agentes, que seria máquinas ou operadores. E então tem esse princípio. Tá errado? Para. Tem alguma coisa acontecendo? Vai parar o processo. Então, eu crio esse princípio. Mas também, quando a gente fala de criar esse princípio da parada, eu também tenho que criar condições de paradas automáticas. E aí, dentro do Jidoka, a gente pode olhar para os sistemas, criações de sistemas de parada automática. E aí é também conhecido como os Pokayokes. Eles também podem nos ajudar a fazer isso. Então, se algo está errado, ajuda o operador a parar automaticamente o processo dele, ou também uma máquina. Se alguma coisa está acontecendo, essa máquina consegue identificar e parar. E claro, isso é um dos princípios, mas também para isso olha só, a gente tem uma condição de correção imediata. A máquina, eu vejo o meu problema, eu parei, mas e agora? Como que eu vou solucionar isso? Então, dentro do pilar de Doka, precisa estruturar uma condição para tratar e solucionar esse problema imediato. A gente sabe, né? Em alguns casos, existe uma automação mais intrínseca que pode se colocar. Mas, dentro de processos, se cria condições para com que tenha o suporte de uma cadeia de ajuda estruturada, uma liderança estruturada, ter conhecimento específico para chegar e falar: vamos colocar o processo para rodar da forma correta. Eu identifico, eu paro e coloco para rodar da forma correta. Perfeito. Mas isso ainda não terminou, porque, olha, como um ciclo, ele precisa melhorar. Lembram o PDCA, Kaizen? E eu tenho que criar condições agora para soluções de problema. Dentro do Jidoka também eu preciso ter o princípio da solução de problema. Então eu vou entrar com metodologias específicas para identificação e solução de problema.
Então, vou analisar tudo o que está acontecendo, vendo os fatos e agora tomar decisões assertivas e certas junto com o time estruturado para a gente poder prevenir essa ocorrência. Então, tem que ter esse princípio, perfeito? Perfeito, que muito legal. E aí, nesses princípios, que são esses conceitos, né? Como é que a gente implementa? Se a gente quiser assim, ô Ulisses, agora nós temos que agora, ir no conceito agora, na unidade, na planta, na organização, e implementar o Jidoka. Quais são os passos? Quais são os passos essenciais para que a gente possa implementar o conceito do Jidoka, ou pilar Jidoka? Perfeito. E assim, posso dizer, né, nesse tempo de Lean Way também, e dentro da Lean Way, a gente tem processos padronizados, né, e a Lean Way, né, Consult, ela, junto com toda a sua história do Ginat Sensei, também junto com você, Sandy San, Severo San e todos os outros consultores, existe uma forma que foi criada, uma metodologia que nos ajuda e nos norteia a implementar isso. Então, quando a gente olha para falar assim, olha, eu vou implementar um Jidoka dentro de uma organização, claro, a gente está falando, vamos implementar o Lean System de uma forma sistemática, olhando, sabe, a otimização desse processo, a redução de desperdício e a melhoria dos indicadores dessa empresa. Quando a gente olha para isso, a gente olha de uma forma que é uma implementação para, vamos olhar para a qualidade. E aí a gente precisa fazer um mapeamento. E nesse mapeamento a gente vai entender quais são nossos processos, onde está tendo processos críticos de perdas da qualidade, e aonde a gente pode mapear tudo isso, usando metodologias ou ferramentas já conhecidas do Lean System, para mapear e identificar isso. Uma vez que a gente mapeia e a gente entende qual que é o nosso caminho crítico, então o que que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar dentro, né, do sistema, a gente cria um projeto. E esse projeto é para envolver as pessoas. Porque o Lean é isso. Eu preciso envolver as pessoas para solucionar os meus problemas. E aí a gente começa a criar os times para aplicação disso, a treinar as pessoas, capacitar com metodologias e entendimento. Existe toda uma estruturação também com os A3 também para ajudar a desdobrar isso e faz com que essas pessoas sejam integradas no projeto e comecem a desenvolver essa aplicação. E aí, essa aplicação vai começar a entender qual que é o problema para fazer a solução de problema dela. Então, a gente vai usar também ferramentas de solução de problemas que precisam ser treinadas, mapear tudo isso e entender qual que é a causa raiz. Quando ela começa a olhar para um problema, que é um defeito normalmente de um produto, a qualidade, é lógico, ela vai entender que ali tem várias outras coisas. Então, nisso eles vão começar a construir mecanismos para fazer o quê? Proteger o ente, proteger o cliente. Isso de uma forma estruturada. E, lógico, vai se medir isso, vai padronizar, criar um método padronizado, levar para o trabalho padronizado, e aí vamos fazer o Kaizen. E também fazer o quê? Fazer a implementação das melhores práticas, né? Então, vamos aprender, vamos ver quais são as lições aprendidas e fazer a implementação e assim descendo. Esse era o mais crítico e vamos para o próximo. E assim vai indo, fazendo todo o processo aí do PDCA. Perfeito. E aí, como você tinha comentado, né, encontrar a causa raiz, entender qual é o erro que está acontecendo aquele defeito, e se a gente Perfeito. conseguir implementar aqueles mecanismos de Poka-yoke para detectar o erro, e porque o erro é um defeito em potencial, né? Perfeito, é Então, isso se a aí. gente Quando for ele. lá Isso. implementar no erro, a gente está eliminando a geração do erro, ou seja, não está gerando erro, ou, por consequência, não tem defeito. E aí a gente chega Isso no mesmo. que a gente determina assim como controle de qualidade zero defeitos. Pô, É fantástico. isso aí, perfeito isso. E vai fazer com que realmente vai se buscar uma cultura agora visando a qualidade, né, e o zero defeito. E isso vai ser espalhado, né? É uma cultura que vai disseminar dentro da empresa. E aí vai ter realmente esse entendimento e começa a se olhar que entender os erros é extremamente importante, né? Para matar ali na fonte. Isso aí, perfeito. E Ulisses, me conta para todos nós, né, um case aí de aplicação, né, desses conceitos do Jidoka. Você poderia nos brindar com um exemplo? Não, perfeito. Primeiramente, eu vou contar dois. Vou contar dois, na verdade. E, Que assim, bacana. primeiramente, falar um pouquinho, assim, sobre uma sensação de cultura, né? Quando a gente começa a fazer uma implementação. Então, em um dos casos, né, de uma implementação de um grande cliente aí
do time, né, da Lean Way também, né, de construção de objetos. Houve uma aplicação, né, da metodologia do Lean, um roadmap de implementação do door-to-door. E aí, olha só, dentro foi realmente colocado o looping de qualidade. E quando se entrou, tinha realmente eles tinham os processos que geravam peças para uma linha de montagem. E dentro dessa empresa, a linha de montagem era extremamente afetada, chegava a bater quase mais de 5% de tudo que se produzia por dia com paradas da não qualidade. E foi extremamente, teve um impacto muito grande, deu para ver extremamente a diferença quando a gente começou a fazer o trabalho e as pessoas foram engajadas com a questão do Jidoka. Questões assim de poucos meses, esse número foi quase zerado. Caramba, E as legal. pessoas para proteger o cliente, né? Então, essa linha de montagem. Então, esse é um caso mostrando como a cultura pode ser e as pessoas entender. Eles levaram o problema para eles, eles sabem que eles têm que resolver agora dentro de casa, mas eles protegeram o cliente. Agora, contar um pouquinho mais quando a gente trabalha num ponto focal. O que aconteceu? Aí, isso foi já uma outra experiência de linha de montagem, onde eles se montava um componente e mandava para o cliente. O cliente tinha realmente um problema que ele sabia, né, uma reclamação, e ele sabia desse problema. Então foi construído toda a estrutura para entender qual que era o problema e entender quais eram os erros que estavam acontecendo naquele processo daquela linha de montagem para entender isso. Então, foi feito todo um roadmap e toda a parte de implementação com as pessoas, entender o que era, e aí foi descoberto realmente quem estava causando o erro, que estava causando o dano e o defeito. Então, por exemplo, naquela linha de montagem, eles precisavam fazer com que o operador montasse correto uma peça que danificava um outro componente. Então, foi se criado um dispositivo para proteger a montagem. Mas não para por aí. Então eles falaram, legal, protegemos, agora tá bom. Não. Aí quando vai fazer a análise, viu? Opa, peraí. Mas e se ele não usar o componente? Então, olha só, o pessoal, o time, foi criando aquele dispositivo à prova de falha em todo aquele sistema. Não, peraí, então ele precisa usar o componente correto. Então, aquele Pokayoke de montagem, peraí, para a linha, precisa criar um outro dispositivo para garantir que ele está usando da forma correta. Foi criado um outro dispositivo. E Legal. depois ainda fizeram uma automação para garantir que ele usava realmente a ferramenta certa, na peça certa, e estava lá na máquina. Então, fechou o circuito. E isso, claro, com também o processo de gestão do Gemba e a liderança auditando isso. Então, fechou o sistema ali para um sistema à prova de erro. Na análise de risco, eles viram todos os erros possíveis e foi implementado esse Pokayoke. E teve um sucesso muito grande e um reconhecimento do cliente também para o trabalho que foi feito. Foi bem interessante esse trabalho aí dessa linha de montagem. Poxa, que fantástico, fantástico, aí, belos exemplos e mostrando aí como, né, todo esse conceito ele se conecta para resolver um problema, analisando realmente a causa raiz. Pô, que fantástico. Muito obrigado, Ulisses. Ulisses, estamos Perfeito. chegando aqui ao final do nosso Lean Way Inside e eu queria perguntar a você, né, onde o pessoal pode, se tiver alguma dúvida, onde pode lhe encontrar, se você tem LinkedIn, qual o seu contato? Perfeito. Falando aí sobre meu contato, né? Eu tenho o LinkedIn, é Ulisses L. Ribeiro. Fica à vontade lá para conectar. Tô realmente na mídia social e realmente junto, que nem a gente sabe, junto com a Leanway, tenho realmente esse interesse de poder ajudar e disseminar o conhecimento. Então, estou à disposição, né, para poder ajudar as pessoas. E também sou muito grato pela sua oportunidade. E falando de Jidoka, né, Sandy-san, eu não tenho como não fazer a propaganda do livro do Minato Sensei, né? Não é Aí verdade? sim, pô, Então, sem é dúvida, né? claro, né? Então, aí, olha só, pessoal, aqui a gente foi uma pequena discussão, mas se você quer beber da fonte, posso dizer assim, algo único que se fala realmente, né? Minato Sensei é uma autoridade na questão do Jidoka, então, se você tem interesse em saber mais também, compre o livro do Minato Sensei. Sistema Que Toyota de bacana, produção, que bacana. mais que simplesmente just in time. Autonomação, Jidoka e zero defeito. Que Então, vou bacana, deixar esse excelente. propaganda aí. Fechamos com chave de ouro. Perfeito. Ulisson, muito obrigado. Eu que agradeço, Até o Sandy-san, foi um próximo Lean prazer Inside. e sucesso e até os próximos. Excelente. Forte abraço a todos. Até mais. Até a próxima. Um abraço a todos.